Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos. Eu sou o professor Gilberto Zêntrico. Provavelmente vocês já assistiram as outras duas aulas do nosso mini curso de Filosofia Clínica. Eu dou as boas-vindas a cada um de vocês a essa que é a nossa última aula. Esse que é o encerramento dessa jornada. Foi aí uma semana que eu de coração espero que eu tenha contribuído de alguma forma com a caminhada, com a vida de vocês, com a compreensão que vocês têm sobre a vida, sobre as terapias, sobre o respeito à alma humana. Espero realmente. Hoje eu vou apresentar a vocês a última parte dessa forma que eu sempre costumo dizer que é revolucionária de se fazer terapia, a filosofia clínica. Eu vou mostrar para vocês como então construir processos terapêuticos altamente personalizados, como construir procedimentos clínicos a partir e para cada sujeito, procedimentos clínicos únicos. Isso é o que nós veremos hoje. Antes, porém, vocês viram que eu mandei nessa semana 4 microartigos, todos eles com o tema autoria existencial. Quem escreveu sua história de vida? Pois então, se vocês quiserem continuar recebendo artigos, comentem aqui embaixo. Eu nunca sei, não tem como eu saber se os artigos são lidos. Então, se vocês gostam disso, comentem, por favor. Muitos, eu acho que assim, pelo menos uns 30 e-mails a gente recebeu de pessoas que leram, que gostaram e que pediram para hoje de noite eu falar um pouquinho sobre esse tema. Falar um pouco mais sobre a autoria existencial. Mandaram lá, por favor, eu preciso saber mais. Eu me identifiquei com o tema. Eu passo por isso. Eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou atender o pedido de vocês, porém, ao invés de eu falar sobre isso, eu tenho um videozinho de pouco mais de 10 minutos. É um videozinho bem curto, porém bem rico de conteúdos, que fala justamente sobre isso, sobre a autoria existencial, que inclusive está lá no meu canal do YouTube. Eu deixei aqui embaixo o link para quem quiser se inscrever. Tem como clicar lá no sininho para vocês poderem, por exemplo, receber notificações quando tem vídeos. E eu vou passar esse vídeo agora. Demorei uns 11 minutos mais ou menos, onde eu falo um pouquinho mais sobre a autoria existencial. Vou colocar esse vídeo rapidinho e em seguida nós vamos então ao conteúdo da aula de hoje. Eu vou explicar como criar os procedimentos clínicos altamente personalizados e depois eu vou explicar um pouquinho como funciona a formação de um filósofo clínico. Como que é o processo de formação, como são os cursos, como que é a regulamentação, essas coisas. Então, fiquem agora com autoria existencial. Espero que vocês gostem. Se a sua vida fosse um livro, quem seria o autor dessa história? Para a maioria das pessoas, pode parecer uma pergunta óbvia e cuja resposta ela deveria ser eu mesmo. No entanto, ao nós ouvirmos homens, mulheres, a compartilhar da sua vida em consultório, nós percebemos que não é bem isso que normalmente acontece. O que leva uma pessoa a pensar e a acreditar que ela escreveu a própria história de vida? A resposta mais usual para essa pergunta é que eu sou o autor porque, afinal de contas, sou eu quem está vivendo essa história.
Sou eu quem está vivendo essa vida. Porém, viver uma história pode significar apenas que você é um ótimo ator. Pode atestar que você atuou tão bem no papel de você mesmo que nem ao menos percebeu quem realmente está segurando a caneta. Quem realmente está definindo os rumos da sua existência. Muitas pessoas chegam ao consultório e dizem estar perdidas. Dizem que não sabem mais quem são, que se afastaram de si mesmas e que agora caminham por uma vida, por uma estrada que nada tem a ver com elas. Elas dizem coisas como eu não vejo saída, que dia a dia são levadas a fazer coisas que não querem, a trabalhar com o que não gostam, a estarem onde detestam, estarem ao lado de pessoas que não gostariam de estar. E essas queixas são muitas vezes nada mais do que fatores que atestam coisas difíceis para a maioria das pessoas aceitar. Elas nunca foram autoras do próprio destino. Mostra que algumas pessoas se perderam ao longo da vida, que outras nunca possuíram esse dom, que outras escrevem uma história muito ruim. Mas como que eu sei? E para que saber? Será que ter ciência dessas questões não iria apenas deixar as coisas ainda piores? Não seria mais um motivo de desgosto e pesar na vida? Você vai ficar triste se descobrir que não passa de um mero personagem dessa história? Para alguns, de fato, é isso que ocorre. Mas para muitos outros, saber disso significa a possibilidade de libertação. A possibilidade de reencontrar a capacidade de ser o autor da própria existência e talvez, aos poucos, reencontrar a si mesmos, caso seja esse o caminho. Então considere quem escreveu a sua história de vida e decidiu os caminhos pelos quais você passou até hoje. Você faz questão de escrever a própria história de vida? Ou você aceitaria que outros escrevessem a sua história e comandassem a sua jornada? Você faz questão de ser o escritor do próprio caminho? O fato, gente, é que muitas pessoas que chegam ao consultório, elas não percebem, mas muitas delas têm uma vida que é dirigida por inúmeros outros fatores e muitas vezes nenhuma participação delas próprias. Algumas elas entram em pânico quando percebem que estavam tão preocupadas em viver a vida que não se davam conta que aquela não era uma história escrita por elas. Não se davam conta que seguiam o caminho ditado por uma família, por uma cultura, por uma sociedade, por questões de época, por uma religião. É assim que muitos se tornaram aquilo que a sua família idealizava, que a sua religião pregava, aquilo que os seus amigos achavam bacana, aquilo que a sociedade esperava dele como sendo um caminho ideal. No entanto, nós também encontramos aquelas pessoas que foram sim autoras da própria história, que criaram um próprio caminho, ao invés de seguir desejos alheios, que se aventuraram muitas vezes em trilhas até perigosas em busca daquilo que desejavam. Por favor, não confundam isto com rebeldia, com escrever ao avesso, porque a história na verdade seria exatamente a mesma, mudando apenas do preto para o branco, um contraste. A maioria das pessoas costuma responder que deseja ser autora da própria história de vida, principalmente devido ao fator do controle.
devido ao orgulho de não serem comandadas. Mas o que a maioria não percebe é que ter a autoria da história não significa, de forma alguma, ter controle. Porque ninguém, na verdade, tem um controle absoluto. Ser autor não significa que tudo irá ocorrer como se deseja, mas apenas que você vai tentar construir o seu próprio caminho dentro das possibilidades que você tem em relação com o mundo, segundo um caminho, espero eu, que tenha a ver contigo. Mas isso nunca ou dificilmente significa que as coisas vão ocorrer exatamente como você quer, porque há milhares de coisas que não se pode controlar. Juntamente com isso, é preciso considerar uma série de questões. Questões que a maioria das pessoas nem mesmo percebem. Por exemplo, quem é o autor central da sua vida? Ou melhor, quem é o personagem central da sua vida, não o autor, o personagem. Quem é o principal personagem da sua história? Algumas pessoas com certeza vão dizer elas próprias. A verdade é que muitas não percebem, mas simplesmente são periféricas na própria história de vida. A vida delas se volta para os outros, se volta para um marido, para uma esposa, para um filho, para uma empresa, para uma busca, para um pai e uma mãe. São pessoas cuja história de vida são focadas no outro e não nelas. A verdade é que não há problema algum nisso. É apenas um modo de ser. Porém, para algumas pessoas, constatar isto é por si só problemático. Não ser o personagem principal da sua história pode ser de grande valia quando, por exemplo, se entrega o volante, a caneta, para o outro dirigir, para o outro escrever a trajetória da vida. Nesses casos, muitas vezes a pessoa aparece como um caroneiro, como um ajudante de um personagem principal. Porém, lembrem-se, muitas vezes o mecânico que realiza a manutenção dos motores é tão ou mais importante que o comandante do navio. Na sua vida, na sua família, na sua empresa, quem é o autor do trajeto? Quem define os caminhos e os rumos da história? Quem é o motorista, metaforicamente falando? E qual é o papel que você desempenha nessa jornada? Se for você quem dirige essa história, você costuma pensar, por exemplo, no outro que está ao teu lado? Você costuma dirigir com prudência por essa história, e uma prudência não só pensando em você, mas também naqueles que estão contigo? Costuma? Ou você é daqueles motoristas que passam propositalmente nos buracos apenas para ver o seu caroneiro se irritar? E se você é um simples caroneiro, está trilhando a vida junto com outra pessoa, entregou a elas rédeas? Então, nesse caso, a sua esposa, o seu marido, o seu companheiro, ele escreve bem segundo algo que tem a ver com vocês dois? E você é um daqueles caroneiros que contribuem com a viagem? Ou é uma daquelas pessoas que pedem carona, são aceitos, pegam carona na vida do outro, ficam esperando sentado o outro se mover e ainda por cima ficam constantemente reclamando do trajeto e atrapalhando, sendo que foi escolha de vocês entregar o volante para o outro. Grandes autores dizem que escrever a dois é uma arte que leva anos para ser aprendida. Algumas pessoas já nascem sabendo fazer isso, sabendo compartilhar o volante, sabendo apoiar-se no outro e apoiar o outro nas horas difíceis, sabendo abster-se nas horas de conflito
quando necessário, e também a construir coisas bacanas ao longo da jornada. Outras pessoas, no entanto, parecem fazer tudo ao contrário. Elas esquecem-se do outro ao seu lado, elas reclamam pelo caminho que o outro toma e que elas pediram para o outro escolher. Não raro, isso traz famílias inteiras ao consultório em situações de grande conflito, de desestruturação familiar. Não raro, isso gera muitos divórcios, mágoas, que poderiam ser evitadas com simples ajustes. Agora, indo direto ao ponto, como se tornar autor da própria história de vida? Antes de eu responder isso, eu preciso colocar um aviso muito importante. Não há fórmula pronta. Não há resposta universal. Não há uma fórmula mágica que serve para todas as pessoas e que vai tornar você, do dia para a noite, autor da sua própria história de vida. As pessoas não são iguais, não vivem em circunstâncias e relações iguais. Algumas pessoas, inclusive, elas não devem ser autores da própria história de vida. Sim, elas não devem. Pois elas são as piores escritoras possíveis. Algumas, em consultório, quando percebem isso, chegam a dizer: graças a Deus, eu nunca me meti na minha própria história de vida. Graças a Deus não fui eu que decidi os caminhos, porque eu teria me ferrado. Eu não sei fazer escolhas. Então, quando vocês ouvirem que alguém está oferecendo um passo a passo pronto, uma fórmula mágica, duvidem. Coloquem um pé atrás, tenham prudência. Vocês estão lidando com a coisa mais importante, a vida de vocês. E sabem por que não há fórmulas prontas? Porque há infinitos motivos que levam uma pessoa a não ser autora da própria história. E há infinitas configurações diferentes de estruturas de pensamento com modos de ser completamente diferentes. Então você precisa considerar as especificidades de cada sujeito e cada circunstância. Agora, quando se fala em assumir a autoria de uma história de vida, há uma série de questões que são muito frequentes na nossa época e que, dada as caracterizações sociais, aos movimentos que são feitos pela sociedade, são mais comuns, ok? São mais fáceis de serem identificadas. E alguns, inclusive quando eu colocar elas, vão se identificar rapidamente. Outros vão dizer: não, isso não tem a ver comigo. Se você quer ser autor da própria história de vida, se olhando para a sua historicidade, você verificar que é producente que você escreva, que não há nenhum impedimento do tipo: toda vez que eu decidi algo, eu me coloquei na maior furada. Ou seja, se tomar o volante é algo que vai lhe fazer bem existencialmente, então uma das primeiras coisas que, sem conhecer uma pessoa, eu diria para ela considerar é um possível retorno a si mesma, restaurando seus preceitos de identidade quando este for o caso, ok? Para muitas pessoas não é. Muitas pessoas não estão sendo elas próprias neste momento da sua vida. Elas se perderam delas mesmas. Algumas estão vivendo como um robô. Elas acordam, vão para o trabalho, almoçam, trabalham, voltam para casa, comem, assistem TV, mexem no celular e vão dormir. É uma vida de autômato, de máquina, não de ser humano. Outras se transformaram em coisas que nada têm a ver com elas. Se transformaram em sujeitos por pressões sociais, familiares, assumiram papéis que de longe tornam elas infelizes, que traem até a última gota da alma delas. Se eu estou sendo quem a minha família pede que eu seja,
e eu tomo as rédeas da minha história de vida, quem vai escrever deveras a minha história não sou eu, vai ser a minha família, porque naquele momento eu estou assumindo uma identidade que não é minha, é deles. E lembrando, a priori não há problema algum nisso. Alguns têm que agradecer por ter uma família que guia eles passo a passo, porque do contrário, o sujeito já estaria 7 palmos abaixo da terra numa situação muito pior. Agora, se você quer assumir o volante da sua história e começar a escrever um pouco do seu destino, lembre-se, quando você souber quem você realmente é, você saberá algo imprescindível para qualquer navegador. Você saberá aonde você se encontra existencialmente nesse momento da sua vida. E se você souber aonde você está, então você saberá para onde você pode seguir. Do contrário, provavelmente você vai caminhar rumo a coisas que não dizem respeito a você. Vai ser como aquele camarada que cai de avião no meio da floresta e, estando sozinho, desorientado, começa a acompanhar o sol tentando chegar o mais próximo de uma cidade. Mas por não saber aonde ele se encontra, na verdade ele está se afastando cada vez mais e se embrenhando cada vez mais na mata. Para eu poder decidir o caminho, eu preciso saber primeiramente onde eu estou, de onde eu venho. Alguns indivíduos, inclusive, já são autores da própria história. Eles têm a caneta, mas por estarem afastados de si mesmos, acabam rumando para lugares que apenas trazem dor, sofrimento, pois há outros fatores por trás guiando seus movimentos. Uma grande quantidade de pessoas encontra-se hoje caminhando para coisas e destinos que nada têm a ver com elas. Milhares de pessoas mundo afora. Eu não posso tratar aqui de aspectos da prática clínica. Isso seria imprudente, perigoso. Afinal de contas, alguns de vocês podem tentar usar certas coisas em si próprios e em outras pessoas de uma forma muito arriscada. Porém, eu posso dizer que um dos fatores que na nossa época mais contribuem para a falta de autoria é uma constante falta de expressividade. Isso significa que a maioria de nós vive na prática do dia a dia coisas muito distintas daquelas que vivem aqui dentro. Aqui dentro é uma coisa, na vida prática, outra. Diz respeito a nós nos preocuparmos mais em coisas como status, aparências, metas, do que com aquilo que se passa na nossa alma. Um grande passo para a recuperação da identidade e um posterior possível movimento de retorno de autoria é simplesmente ser verdadeiro para consigo mesmo. Seja íntegro para com os seus preceitos internos. Comece falando aquilo que você realmente pensa e não o que os outros querem ouvir. Mas com educação, ok? E eu falo isso porque senão alguns já acham que ser íntegro é poder falar o que quiserem sem se importar se isso vai doer ou não no outro. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando em quando um amigo vier lhe convidar para sair numa noite beber e algo dentro de você diz, eu não quero essa vida. Se você perceber que aquilo não tem nada a ver contigo, simplesmente seja sincero e diga, olha, eu não curto mais esse tipo de coisa. Na verdade, eu nunca curti. Eu ia por causa de vocês, por causa das companhias. Quando um colega de trabalho vier de fazer uma fofoca e você não quer dentro de você que coisas como a dor alheia, que os ciúmes e a inveja habitem aqui dentro, simplesmente não escute. Não escute a não ser que desgraças alheias lhe façam bem e tragam felicidade para você. Mas eu acho que isso é algo muito raro nesse mundo. À medida que se recupera a identidade, que se começa a ser verdadeiro para consigo mesmo e para com os demais, acontece um movimento automático de seletividade.
muitas coisas desaparecem do nosso horizonte, coisas que não têm a ver conosco e outras surgem. A vida, ela na maioria das vezes começa a caminhar rumo àquilo que de fato tem a ver com a pessoa. E ela passa aos poucos a decidir segundo as suas características, ou seja, aos poucos ela passa a ser autora da própria história. Mas lembrando, isso não é uma fórmula mágica, pronta, acabada, não é uma ciência, muito menos uma ciência exata. Para cada pessoa há um caminho, para cada pessoa as respostas serão diferentes. Então olhe para si próprio, para a sua história de vida, para os seus contextos e pergunte: qual é o seu caminho? Bom, pessoal, vamos dando sequência ao nosso conteúdo. Eu aproveitei que eu já tinha esse vídeo gravado e seria mais tranquilo do que simplesmente falar sobre o tema. Vocês encontram esse vídeo e outros no meu canal, tem o endereço aqui embaixo, ok? Quem quiser é só se inscrever. Bom, pessoal, na primeira parte agora eu vou mostrar para vocês como transformar todo o conhecimento que eu tenho sobre o sujeito atendido, sobre a sua historicidade, sobre o seu mundo, sobre as suas circunstâncias de vida, sobre a sua estrutura de pensamento, tudo aquilo que habita dentro do sujeito, como com base em tudo isso eu desenvolvo processos terapêuticos altamente personalizados para este sujeito, a partir deste sujeito. Um processo clínico que seja seguro, seja, eu ouso dizer que inúmeras vezes mais eficientes do que fórmulas prontas e, sobretudo, um processo terapêutico ético, respeitoso para com a pessoa na nossa frente, para com a sua vida, para com a sua caminhada, com a sua existência como um todo. Na segunda parte desse vídeo eu vou responder as maiores dúvidas que vocês têm sobre os dois primeiros vídeos e sobre o processo de formação de um filósofo clínico. Vou explicar para quem tem interesse como ser filósofo clínico, seja para usar esses conhecimentos na própria vida, e eu diria que mais da metade dos nossos alunos fazem o curso para usar na própria vida, ou para quem quer ser de fato terapeuta, abrir um consultório e assim por diante. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixe nos comentários. Só revisando rapidamente, no primeiro vídeo, ainda na segunda-feira, nós vimos que para uma terapia altamente personalizada existir, nós precisamos de informações sobre o sujeito e informações seguras. Nós precisamos conhecer ele. E nós vimos que há inúmeras formas erradas de se fazer isso. Que há diversos cuidados ao longo da colheita das informações. Cuidados esses sem os quais todos os dados que nós colhermos, todos os dados que a gente retirar da historicidade se tornarão contaminados, descartados, serão lixo. Nós vimos algumas ferramentas para evitar estes agendamentos, para colher a história de vida do sujeito sem contaminação. No segundo vídeo, na última quarta-feira, nós vimos a importância que é para a terapia nós entendermos o mundo que o sujeito habita, as suas circunstâncias, porque muitas vezes o problema ele está não no sujeito, mas no mundo em que o sujeito habita, nas suas circunstâncias. Outras vezes o problema ele é uma amálgama sujeito-mundo. Outras vezes o problema ele é criado pelo próprio sujeito
que cria problemas aonde? No mundo. E nós vimos que, às vezes, para algumas pessoas, certas circunstâncias, elas podem ser mais parte da pessoa do que uma mão, do que um braço, por exemplo. Depois, nós aprendemos a mapear o que habita nos sujeitos, a sua estrutura de pensamento, na forma de tópicos, a conversar estes tópicos, a identificar conflitos, choques, associações. Nós vimos que cada tópico dentro de nós, nossos valores, crenças, buscas, conhecimento, linguagem, raciocínio e infinitos elementos, cada um deles possui um poder de determinação diferente, um peso diferente diante da nossa estrutura como um todo, diante do todo que habita em mim. Por exemplo, às vezes as crenças do sujeito, elas conversam com as emoções, que por sua vez derivam em valores que podem apresentar ou não peso subjetivo, podem apresentar ou não poder de determinação. E que esses valores eles podem conflitar, por exemplo, com dados de sensorialidade, com buscas, com representação de mundo, com o que a pessoa acha dela própria. E isso, claro, é só um exemplo fictício e simplista. Cada pessoa, cada estrutura de pensamento, ela é única. Cada ser humano é único, é complexo, é compreensível apenas através de profundos estudos da sua historicidade, da sua estrutura de pensamento. Hoje, finalmente, nós vamos ver como, a partir de tudo isso que nós aprendemos nas aulas anteriores, nós vamos construir, elaborar, nós vamos desenvolver os procedimentos clínicos para atender o sujeito. O que nós vamos estudar hoje é o princípio da construção de processos terapêuticos, ok? Quando um filósofo clínico ele começa os seus estudos, ele aprende um abecedário de modos de ser. Esse abecedário ele tem apenas como objetivo a exemplificação, tem apenas como objetivo permitir que o sujeito entenda o que são modos de ser e possa identificá-los na estrutura de pensamento e na historicidade dos seus partilhantes. Mas eles não servem propriamente dito para a clínica, porque para cada pessoa os seus modos de ser são únicos. Eles não podem ser usados como moldes, nem como regras, nem como parâmetros, nem como generalizações, nada. Lembrem-se, o sujeito, ele habita no mundo. Façam de conta que isso é uma árvore. E isto é uma casa. Este sujeito, lembrem-se, ele habita um mundo, ok? Um contexto, um ambiente, uma época, uma sociedade, uma cultura, uma circunstância. Ao longo da história, ele vai colhendo informações na relação dele com o mundo e dele com ele próprio. A estes conteúdos que habitam o sujeito nós chamamos de estrutura de pensamento, ou simplesmente EP. Emoções, valores, crenças, tudo que habita a pessoa. O conteúdo de hoje são os submodos, quer dizer, os modos com os quais ele lida com este mundo e os modos com os quais ele lida com ele próprio. Digamos um conflito com o chefe. O chefe é parte do mundo dele. Como ele lida com esse conflito com o chefe? Como ele lida com as tristezas, com as mágoas, com as dúvidas
que habitam dentro da sua estrutura de pensamento. Lembrem-se, esses modos, vamos dizer que naturais de ser, porque eles acontecem ao natural, eles são chamados de submodos informais. São os modos informais que o sujeito já lida com seus problemas. Por que o nome submodo para os procedimentos clínicos? Até um colega perguntou na última aula. Lembrem-se, o professor Lúcio já nos colocou diversos motivos, só que 2 são os principais, ok? O mais comumente colocado é que esses modos, esses procedimentos clínicos que nós vamos construir e usar, eles são submissos a uma estrutura de pensamento, ok? São submissos a uma historicidade e são submissos a uma circunstância devida. Os procedimentos clínicos, eles jamais devem vir de fora prontos, eles não estão acima destes parâmetros. Eles devem sair dali e ser a partir disto construídos, ok? Outro motivo, não menos invalidador do que esse primeiro, e eu acho até mais bonito, é que submodo significa o modo de baixo para cima. No sentido de que os procedimentos clínicos, eles estão submissos ao partilhante. Ok? Eles não vêm prontos do terapeuta. Ele não é um ser superior. Ele não é portador de um saber sagrado que o torna pronto para fazer a terapia segundo os seus moldes. Não. Os submodos, eles são modos de terapia submissos ao partilhante. São dele derivados, a partir dele construídos. Ele colocou uma vez que escolher esse nome deixava embutido uma metáfora, um vice-conceito de humildade. Porque em filosofia clínica nós, terapeutas, não temos as respostas e as soluções para os problemas. Nós aprendemos filosoficamente a encontrar em cada pessoa as suas respostas, os seus caminhos, os seus processos. É assim que funciona. E o mais importante e o mais interessante é que se você for filósofo clínico, lembrem-se sempre, você tem que estar pronto a justificar para o seu partilhante, a pessoa que você está atendendo, quais são os caminhos terapêuticos que você toma ao longo da clínica. Se o meu partilhante me perguntar de onde foi que eu tirei tal procedimento clínico que eu acabei de aplicar nele, eu tenho o dever de mostrar a justificativa para tal procedimento. E essa justificativa tem que vir da historicidade, da estrutura de pensamento e dos contextos de mundo no qual o sujeito habita. Eu não posso tirar procedimentos clínicos do nada. Não se pode jamais usar, sabe, aquelas coisas do tipo: ah, isso aqui funcionou comigo, vamos tentar contigo. Eu conheci fulano e ciclano, para eles funcionou muito bem, contigo vai funcionar também. Jamais. Do contrário, nós teríamos que avisar para a pessoa que, olha, reza, pede ajuda, porque nós vamos seguir a qualquer caminho e a qualquer lugar sem um mapa, sem uma direção. Algo que na filosofia clínica é inaceitável. Os mapas que valem para outras pessoas não valem para nós. E não valem para mais ninguém, somente para aquela pessoa.
Se fosse para a pessoa chegar e nós, como terapeutas, fazermos qualquer coisa, então o mais fácil seria nomear a clínica como qualquer coisa e não chamar de clínica. Se nós temos um fundamento, temos um método, então é importante seguir isso, ok? O que aconteceria se você fosse consultar com um cirurgião, porque você está com um problema no teu rim, e esse cirurgião te dissesse algo do gênero: olha, eu vou começar a fazer várias incisões em você, em lugares aleatórios, para nós vermos se uma dessas incisões fazem o teu rim voltar a funcionar. Como que você reagiria nesse caso? Olha, eu não tenho dúvidas que qualquer pessoa em sã consciência sairia correndo desse consultório, porque provavelmente ele não é um cirurgião. Mas se fazemos isso com o corpo, esse cuidado, por que a maioria das pessoas se permite que isso aconteça nas psicoterapias? A maioria das pessoas teria muito medo que um médico simplesmente saísse cortando partes do corpo delas. E deveriam ter os mesmos medos com as psicoterapias, com os estragos que procedimentos clínicos aleatórios podem fazer na sua estrutura de pensamento, nas suas emoções, na sua corporeidade, no seu conhecimento, na sua crença, nos seus valores, na sua mente, nos seus juízos. É preocupante como tanta gente sai por aí participando dos mais descabidos gêneros de procedimentos psicoterapêuticos sem, nem se preocupar com o efeito que isso tem dentro delas. Elas vão e dizem: eu vou lá provar aquela terapia, vamos ver como é que é. Vai que funciona para mim. Olha, tá jogando dados com a alma delas. Deveriam ser mais cuidadosas com o seu interior, tal qual são com o seu corpo. Quando eu digo alma, lembrem-se, não é alma religiosa, é alma no sentido de uma essência de identidade, de vida. Ok? Para contextualizar. Se você usa métodos genéricos, seja para você, seja com outros, você está jogando dados com a vida. Agora, é muito diferente se você segue, por exemplo, um método que primeiro vai considerar a história da pessoa, vai conhecer o mundo dela, vai conhecer o que habita nela, como as coisas se associam, como as coisas derivam dentro, o que tem poder de determinação, o que não tem. Como o sujeito lida com estas coisas e com o mundo. Se você sabe isso, você pode construir proposições infinitas. Você pode se antecipar às questões. Então, não saiam construindo procedimentos clínicos sem base. Lembrem-se, isso é imprudente, é leviano, é antiético. Ok? Bom, eu já dei os avisos. Eu sempre inicio a aula com uma série de pequenos avisos e precauções, os cuidados, para então ir para o conteúdo, ok? Eu acho que é importante colocar eles. Precaução sempre deve vir em primeiro plano, nunca é demais, ok? Essa é a minha opinião. Bom, há 3 formas básicas de submodos, há 3 formas básicas de procedimentos clínicos, ok? A primeira delas são os submodos derivativos. Esses submodos derivativos, eles levam esse nome porque eles derivam diretamente da estrutura de pensamento da pessoa. Segundo preceitos estruturais
da sua IP, do modo como o sujeito se estruturou ao longo da vida. Esse é o tipo de submodo que nós vamos ver daqui a pouquinho. Exemplos clínicos, ok? Querem ver um exemplo de submodo derivado? A pessoa, por exemplo, é uma pessoa muito afetuosa. Tópico 4, emoções. E ela também é altamente sensorial, corporeidade. Se ela gosta de você, talvez o modo dela lidar com a emoção dela e com o afeto dela seja, por exemplo, lhe acariciando e lhe abraçando. A este modo de ser que leva conteúdos internos em direção à sensorialidade, nós damos o nome de em direção às sensações. Nesse caso, o submodo sensorial, o corpo, ele é um modo de lidar com um dado emotivo. Inclusive, dependendo, vamos ver como é que vai a aula. Eu acho que os exemplos clínicos eu vou trabalhar com a corporeidade, porque é uma coisa bem bonita, ok? No último curso eu trabalhei raciocínio e eu acho que é muito complexo, eu acho que é mais tranquilo nós trabalharmos coisas mais próximas. Vamos ver como vai a aula, ok? Mas o que eu quero dizer é que esses submodos derivativos, eles vêm da onde? Da IP da pessoa. Ok? Eles são uma derivação direta de um conteúdo que habita um tópico da estrutura de pensamento do sujeito. Isto são submodos derivativos. A segunda forma de submodos são aqueles que são aceitos pela IP, dadas as configurações de época e de mundo do sujeito. Por exemplo, você vê um menininho triste sentado no meio-fio. Você pega uma bola que está no banco de trás do carro e joga para ele. Diz, é sua, é um presente. Se esse menino ele aceita a bola, ele pega a bola e ele vai brincar com a bola e ele começa a melhorar, eis que eu tenho um modo que foi aceito pela estrutura de pensamento deste menino. Provavelmente por contextos de época, contextos sociais, culturais e etc. Estes submodos que são aceitos pela IP são os mais frequentes na maioria das terapias. Só que eles são submodos que, como não derivam do sujeito diretamente, eles têm um desfecho que é pouquíssimo seguro, pouquíssimo previsível, sabe? Só é indicado em casos muito específicos. A maioria dos coaches usam esse tipo de procedimento, por exemplo. Ele é muito comum. Essas terapias de alta performance, enfim. O terceiro tipo de submodo são aqueles que fazem sentido diante da IP do sujeito, da sua relação com o mundo. São estruturações complexas, são encartes, argumentações, modos de se construir pontes entre conteúdos, sabe, que servem de complemento para movimentos existenciais. São submodos mais complexos, ok? Acho que vamos deixá-los de lado. Eu só queria colocar os tipos de submodos básicos que se estuda lá no início do curso de formação. Pois bem, como nós temos pouco tempo, vamos focar no primeiro tipo, ok? Primeiro tipo de submodo, os derivados da IP. Na última aula eu expliquei para vocês os submodos formais e informais, que os informais são aqueles que a própria pessoa ela utiliza naturalmente para lidar com suas questões, e os formais são aqueles construídos pelo terapeuta
ao longo da colheita da historicidade? Eu disse que cada um de nós já tem formas próprias de lidar com os seus problemas. Antes do terapeuta sair construindo submodos formais, a partir da IP da pessoa, ele sempre vai verificar se esses submodos informais, esses modos naturais da pessoa lidar com os seus problemas, eles já não são o bastante para tratar das questões do consultório. Lá, pela historicidade do sujeito, nós vamos verificar a forma como ele lida naturalmente com as suas questões, ok? Porque se eu encontrar isso, eu posso simplesmente aplicar o mesmo processo que o sujeito já usa, só que adaptando ele para o caso em questão, potencializando ele, corrigindo fatores, melhorando o modo como o sujeito naturalmente já lida com as questões. Se eu não encontro nenhuma forma usual e que é historicamente comprovada para o sujeito lidar com aquele gênero específico de questões, conflitos ou problemas que nós temos para tratar em consultório, então sim eu parto para a construção de submodos. Para isso, eu vou verificar lá na IP do sujeito, vou considerar tudo o que habita nele, quais são os conteúdos determinantes que habitam nele. Se você assistiu a nossa última aula de quarta-feira, você vai entender o que eu quis dizer. Então, por exemplo, digamos que eu me deparo com o tópico 3, sensorial, corporeidade. Dados que vêm direto dos 5 sentidos, que passam pelo sistema nervoso central e que são compreendidos aqui no nosso cérebro como formas de leitura do mundo, ok? Então, digamos que isto possui muita força no sujeito, sensorialidade. Os cheiros, a visão, sabe, os lugares, a temperatura, o gosto. São pessoas que vivem o corpo, que vivem o ambiente. Digamos que isso seja muito forte nele, ok? Provavelmente ele vai ter 50, 60 derivações desta sensorialidade, desta corporeidade em modos de ser. Isso porque o dado sensorial ele se converte muito facilmente em submodos informais. Muito facilmente. Daí vem alguns alunos nesse momento e dizem, mas professor, como é que eu sei disso? Como é que eu sei de qualquer coisa, não somente disso, qualquer coisa sobre a pessoa? A resposta é sempre a mesma, historicidade. É uma análise detalhada do sujeito. Você rastreia ao longo da historicidade do sujeito os tópicos que ao longo dessa historicidade são determinantes. Você identifica o tópico, por exemplo, tópico 3 sensorial, porque ele surge muito na historicidade, ele determina questões na vida. Você rastreia os conteúdos desse tópico, os modos do sujeito lidar com os seus problemas, com o mundo a partir destes tópicos. Podia ser qualquer tópico, ok? Podia ser o sensorial, podia ser o abstrato. O sensorial, a gente está falando sensorial, podia ser o raciocínio, as buscas, paixões dominantes, emoções, valores, crença, linguagem, conhecimento, nossa, qualquer tópico, ok? Eu estou pegando o sensorial aqui, e eu vou dar os exemplos pelo sensorial, porque eu tenho que escolher um tópico, só por isso, certo? Então considerem uma pessoa que a sensorialidade é forte, ok? É só para fins de exemplificação, porque eu tenho que mostrar como funciona. E assim, identificar isso para quem está em consultório, para quem é formado, é muito fácil. Você escuta a historicidade da pessoa, às vezes você vai ler ela, porque a pessoa ela tem uma expressividade melhor pela escrita,
E é impressionante como essas coisas saltam ao olho. A mecânica interna do sujeito, ela não tem como ser desmentida. Ela está ali, é claro como água. E é claro que aqui para vocês eu mostro exemplos simples. Exatamente como os primeiros exemplos que um aluno aprende em cursos de formação. É que nem aprender a ler e escrever. Você tem que aprender letra por letra, para então formar palavras, para então formar frases, para então você escrever um livro inteiro. Ok? Que é a mesma coisa. Depois, a gente aprende amálgamas, composições tópicas, derivações. Por exemplo, tem tópicos que, quando se associam, eles se desconstroem uns aos outros. Tem uns que se afastam uns aos outros. Tem uns que invalidam uns aos outros. Tem submodos informais que, ao invés de resolverem problemas, causam problemas. Às vezes o problema está no modo como o sujeito resolve as coisas, que não é adequado para aquele contexto, para aquelas relações. Às vezes, no meio de tudo isso, você tem que construir caminhos e, às vezes, isso é caótico, porque tem pessoas que a vida, nossa, ela é o caos. Ok? Mas não vamos abordar disso, vamos abordar exemplos simples. Então, enfim, você estuda a historicidade da pessoa e descobre, por exemplo, que esse sujeito ele não restringiu a noção de corporeidade, tópico 3, sensorial. Ele não restringiu a noção de corporeidade à carne, ao corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros. Mas na representação de mundo dele, ele levou o corpo para outras dimensões. Ele fez a sua corporeidade transcender a sua própria carne, a sua própria pele. Querem ver um exemplo? Algumas pessoas, quando falam, por exemplo, do corpo, elas estão falando da casa em que elas vivem, do automóvel delas. Há pessoas que, se baterem o caro, dói mais nelas do que se elas quebrassem o pé. Tem pessoas que, se tiverem que optar entre perder a casa e perder o braço, elas perdem o braço. Ou seja, a noção de corporeidade, ela se misturou, ela se tornou outras coisas para além do próprio corpo. Não é mais o corpo médico aristotélico que nós aprendemos. E por que isso é importante? Imagina que uma terapeuta, filósofa clínica, sei lá, Maria, por exemplo, ela está atendendo alguém que sofre com fortes alergias. Já foi em tudo que é médico, em dermatologista, e eles não dão jeito. Então ela pensa, isso só pode ser de cunho emocional, vou procurar um terapeuta. A Maria vê na historicidade dessa pessoa, dessa senhora, e descobre que a pessoa tem como parte do seu corpo a casa onde ela vive. Inclusive, às vezes mais forte do que o próprio corpo, do que a própria carne, ossos, sangue. E então a Maria, como filósofa clínica, vai visitar a casa da partilhante. A próxima sessão vai ser lá. E chegando lá, ela descobre que a casa ela tá muito suja. Ela não foi pintada. Ela está desgastada, está abandonada. Que essa casa precisa ser lavada. Precisa de uma pintura externa. Ela pede então para a partilhante o quê? Olha, contrata uma faxineira para fazer aquela limpeza na casa. Contrata um pintor e pinta a parte de fora, aproveita e pinta a parte de dentro da casa. Não que tivesse relação direta entre a alergia e o mofo, por exemplo, mas o fato é que a casa é parte do corpo, da representação de sensorialidade daquela mulher. Vocês lembram? Teve
um livro que fez muito sucesso anos atrás, Meu Pé de Laranja Lima. Nessa obra, o menino ele emprestava o pé de laranja lima para uma personificação corpórea. Era um corpo, tal qual o corpo humano. Então, ao organizar e limpar uma das dimensões da corporeidade daquela pessoa, nós também estamos o quê? Estamos limpando o próprio corpo, constituído de carnes. E a alergia para. A alergia some, parece mágica. Só que isso só vale para pessoas com essas configurações existenciais. Para as outras, olha, você pode dar uma mansão, não vai servir para nada. Nada, nada, nada. Não faz efeito. Então aqui nós já destituímos aquela concepção clássica que definia coercitivamente o que é corpo. Quando você vai fazer um curso, por exemplo, de massagem, fisioterapia, medicina, essas escolas já te dizem exatamente o que é corpo, onde ele começa, onde ele acaba. Em filosofia clínica, não. É o contrário. Nós vamos descobrir o que é o corpo para cada pessoa, a partir da sua historicidade. É diferente. E eu estou falando isso porque eu vou dar exemplos agora de procedimentos clínicos, o quê? Sensoriais. Ok? Também é importante, gente, vocês considerarem assim que algumas pessoas elas não vivem mais uma corporeidade. Algumas descartaram quase esse tópico 3, o sensorial. Elas substituíram essas vivências por crenças, por abstrações, por conhecimentos, por emoções. Para algumas pessoas o corpo só é o meio de transporte do eu, nada mais. Ele só é o burro de carga. Ok? Nesses casos, nós nunca vamos tratar a pessoa via sensorialidade. Ok? Nesse caso eu vou usar exemplos sensoriais porque eu tinha que escolher um tópico. Só por isso. E porque não dá tempo de eu mostrar exemplos clínicos em mais de um tópico. Mas podia ser raciocínio, buscas, conhecimento, valores, emoções, paixões dominantes, N outras. Bom, vamos pegar um caso clínico. Algumas pessoas elas tiveram na vida eventos dissociativos muito graves, ok? Muito graves. É o que na psiquiatria chamamos de surto. Algumas pessoas elas foram literalmente para o espaço. Elas tiveram problemas gravíssimos. Essas pessoas às vezes elas têm medo de sonhar, medo de dormir, medo de coisas muito complexas, medo de ideias extravagantes, medos de elucubrações. Palavrinha difícil de falar. São pessoas que se assustam facilmente. Sabe, às vezes a pessoa ela passou por um acidente aéreo e a partir dali é como se ela sentisse a necessidade de viver a materialidade das coisas. Só que nem sempre a pessoa sabe como viver a materialidade das coisas, como retornar ao chão, ao mundo palpável. Elas não sabem, elas perderam o caminho. Algumas pessoas elas foram fazer uma cirurgia, tomaram uma anestesia, tiveram um choque anafilático. Elas ficaram entre a vida e a morte. Algumas ficam assim por semanas. E quando elas voltam, que elas ficaram semanas fora do ar, elas voltam e é como se elas não tivessem voltado de fato. Muitas têm que fazer tratamentos neurológicos com neurologistas, com medicamentos muito fortes. E muitas delas não conseguem mais pousar no mundo, no chão. Elas não conseguem mais viver.
o contexto, as coisas. Elas muitas vezes não conseguem encontrar os caminhos para esse mundo palpável. Sabe, vamos pegar estes exemplos. Esses modos, esses procedimentos clínicos derivados do tópico 3, sensorial, eles são muito bons, eles são ótimos para colocar a pessoa de volta ao chão, se ela tiver isso vivo na história dela. Há muitas formas de reconectar a pessoa com a materialidade. Muitas formas. A questão é, como que eu faço isso? Eu faço isso por massagem? Por aromaterapia? Por terapia com cristais? Com banhos quentes e gelados? Com sauna? Como é que eu trago a pessoa para sensorial, para materialidade? Sabem como? Vocês vão lá para a história dessa pessoa. Observam todos os elementos de cunho sensorial que essa pessoa tem ao longo da história, lá no tópico 3. E após esse estudo, usando estes elementos, usando seus modos de ser historicamente comprovados, vocês usam aquele conteúdo para construir procedimentos clínicos que tragam ela de volta a este mundo. É assim. Vocês vão para lá. A resposta está nela, não está num livro. Digamos que eu esteja atendendo uma senhora que teve lá problemas seríssimos, ela está desconectada do mundo. Sabe, ela tem medo de sair do mundo. Ela diz, olha meu filho, eu tenho medo de enlouquecer, eu tenho medo de ir para o espaço de novo. Deus me livre de ficar daquele jeito, de perder o juízo. Tu sabe como isso é horrível? Eu tenho medo disso o tempo todo. Vejam, ela está dizendo, eu não quero ir para o espaço, eu quero ficar aqui. Materialidade, concretude. Traduzindo isso, sensorialidade. Como é que eu faço isso? Eu vou lá, estudo a IP dela, tópico 3, e verifico ao longo da vida, como eu acabei de falar, como ela faz isso. Então, você vê na história dela que desde criança ela morava no interior, tinha Campinas. Ela gostava muito de caminhar no interior. Inclusive, tem passagens inteiras na historicidade dizendo que a infância em que ela vivia no interior eram os melhores momentos da vida dela, que ali ela se sentia ligada ao mundo, ela se sentia ela corria com os pés descalços, ela saía ainda cedo de manhã, o chão estava frio, sabe, ela sentia o orvalho da grama. Como que eu sei disso? Eu vou lá na historicidade, eu identifico os períodos que isso acontecia, eu aplico ferramentas para pesquisa, dados divisórios, para mim ter uma visão processual, aplico enraizamentos para eu aprofundar em conteúdos. Há uma série de ferramentas que nós usamos em clínica para fazer esse tipo de pesquisa e extrair esse tipo de conteúdo da historicidade. Uma série de ferramentas. E então, a partir desses conteúdos, você vai montar o planejamento clínico. Você vai agendar a próxima consulta, por exemplo, aqui no Instituto, de manhãzinha cedo, às 5 da manhã, quando o sol nesse horário está recém apontando no céu, lá no horizonte. E na noite anterior à consulta, antes de sair e ir para casa, você vai lá, liga a mangueira do jardim e deixa por alguns minutos ligado para garantir que no dia seguinte vai ter orvalho. Aonde? Na grama. Que o chão vai estar úmido. Então, no dia seguinte de manhã,
Na consulta cedinho, você vai pegar ela, vai pedir para ela, tira o calçado, fica descalço. Tu tira o calçado também. Você pega, desce aqui embaixo, no espaço que nós temos com... Nossa, é um jardim lindo. É um gramado imenso, cheio de nogueiras. Enormes nogueiras, assim da altura de um prédio de 6 andares. E você vai caminhar com ela pela grama por alguns instantes. Depois você vai sentar com ela em 2 cadeirinhas que você já deixou lá preparadas para isso. Vocês vão sentar, vão ver o sol nascer. Vocês vão conversar sobre essa temperatura amena que está agora. Sobre o inverno que acabou há poucos meses. Vejam, você vai trazer ela para o chão, para a sensorialidade. Na próxima consulta vai ser diferente. Eu vou de novo para onde? Historicidade. Eu vou pegar uma bacia de cerâmica, vou colocar água morna. Vou dizer para ela, tira o calçado, você vai colocar os pés dentro dessa bacia. E eu vou pedir para ela, olha, mova lentamente os pés na água. Sinta os dedos. Pega a chaleirinha aqui e coloca mais água até ficar na temperatura ideal. Bota mais água quente. Sente a planta dos pés. Descreve para mim a vivência. O que você está sentindo? De onde que eu tiro o fundamento para tudo isso? Da historicidade, não esqueçam. Você vai lá e você descobre, por exemplo, que isso era um ritual por muitos anos. Todos os dias, quando ela era mais velha, antes de dormir, ela colocava os pés de molho. Quando ela era criança, a mãe dela mandava, antes dela ir dormir, ela colocar os pés de molho na água morna do lado do fogão a lenha. Porque como ela vivia no interior, ela chegava todos os dias dentro de casa com os pés encracados de terra. Olha que interessante. É uma terapia construída a partir do sujeito. Eu sei, já tem gente aí pensando a filosofia clínica ela é uma terapia somática. Não! Ela também é somática no caso de pessoas que têm o tópico 3 forte, que é uma parcela minúscula da população. Para quem tiver emoções, a gente vai para emoções. Para quem tiver valores, a gente vai para valores. Para quem tiver conhecimento, a gente vai para conhecimento. Podia ser qualquer outro. Todo esse universo que eu estou mostrando para vocês é para sujeitos específicos do tópico 3. E neste caso, especificamente para esta senhora. Ok? E você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque se você fizer esse tipo de coisa de uma forma desavisada, inadvertida, sem conhecer a IP da pessoa, você pode piorar a situação dela. Querem ver? Você descobre na historicidade, e tenta usar a historicidade por alto, que trabalhos manuais como fazer crochê é uma coisa que ela adorava. Gostava muito de fazer crochê. E você manda ela fazer crochê. E ela começa a piorar muito, 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 muito. Sabe por quê? Porque às vezes você desconsiderou conexões tópicas. Às vezes você desconsiderou que trabalhos manuais tiram ela da sensorialidade e levam ela para as abstrações. Ela senta a fazer crochê e começa a imaginar e a pensar. E ela começa a se desligar do mundo, da materialidade, e começa a viajar em ideias complexas, em coisas distantes, quando vê ela não está mais nem aqui na Terra. E daí você, ao invés de ajudar essa pessoa, você piorou o estado dela. Daí lá vai o filho dela tirar ela da terapia e dizer: filósofo clínico não sabe fazer terapia, não serviu para nada, piorou a situação. Com certeza, qualquer terapeuta que fizer um procedimento clínico que não tenha segurança, não tenha base, não tenha uma pesquisa sólida,
pode fazer esse tipo de erro e pode piorar muito uma pessoa. Muito. É por isso que a gente frisa tanto. Esqueçam métodos psicoterapêuticos prontos. Esqueçam. Construam ele a partir de cada pessoa. Viram o problema que eu posso ter em desconsiderar a IP dela? É absurdo. Absurdo. Antiético. Outra coisa. Usem a filosofia clínica com vocês, ok? Usem o que vocês estão aprendendo aqui. Eu converso com muitos alunos e o que eu vejo é que muitos deles, eles mantêm o que eles aprendem aqui distante da vida, como se fosse uma teoria. Eles esquecem de olhar para eles próprios, para a própria história de vida. Se esquecem que isso que nós estamos ensinando é para o bem deles, para o bem da esposa, dos filhos. Por exemplo, tem dias que a vida é difícil. Tem dias que a gente atende pessoas que elas não estão bem e que a gente não fica bem. Vocês acham que o certo é eu sair daqui e ir direto para casa, dormir naquele estado de existência? É claro que não. O que eu faço é ir caminhar aqui no ecoparque da cidade. É sentar em algum lugar que eu gosto com o meu Kindle e ler um livro que me faz bem. É pegar o meu cachorrinho e ir caminhar. Sabe? Isso tem a ver comigo, é o meu modo de lidar com as questões. Não se permitir chegar ao fundo do poço, usar estes saberes para si próprio. Porque tem alguns que sabem como lidar com as coisas, mas preferem chegar em casa mal, irritados, descontar no marido, na esposa, nos filhos, nos bichinhos, levar os problemas para dentro de casa, levar os problemas para o trabalho. Não façam isso. Cuidem da alma, da existência de vocês. Sabe, usem isso para a própria vida. Às vezes, a minha esposa pergunta como é que eu aguento esse ritmo. Porque tem dias que a gente começa cedo e chega em casa meia-noite. São 18 horas de trabalho. A gente não para. Usando a filosofia clínica, usando isso que a gente aprende. Agora, voltando para aquela senhora de antes, vejam, eu só fiz isso, eu só usei esses procedimentos submodais sensoriais, essa forma de terapia somática, porque para ela, segundo a IP dela, segundo a história dela, respeitando os elementos circunstanciais que foram ao longo da vida dela e que são determinantes dentro dela, este era o caminho terapêutico que tinha que ser adotado para ela, porque era mais respeitoso para com ela. É um processo segundo as condições subjetivas dela. E é só um exemplo banal, ok? Um exemplo simples. Eu tenho milhões de caminhos terapêuticos diferentes que a sensorialidade, o corpo, não estão nem presentes. Eu posso usar raciocínios, roteirizares, linguagem. Sabe quantas pessoas vêm ao consultório com problemas gigantescos e o problema está na construção linguística desses problemas? Eu tenho que lapidar a linguagem e desconstruir armadilhas conceituais que habitam neles, dados de raciocínio que às vezes conflitam. É uma terapia personalizada. Lembrem-se, é construída a partir de cada pessoa. Não tem discursos universais. Espero que vocês tenham entendido como construir procedimentos clínicos a partir da pessoa. Isso é uma exemplificação, ok? Muitos me mandaram um e-mail pedindo como é que é a formação de um filósofo clínico. O que um filósofo clínico estuda, quanto tempo dura? A gente vai responder isso. E outras perguntas como existe regulamentação, os cursos são reconhecidos, esse tipo de coisa.
Eu vou respondê-las agora, ok? Antes, porém, vamos ver um depoimento rápido do professor Marcelo Pertussati, ok? Que vai falar um pouquinho sobre como a filosofia clínica ela é usada na vida dele, como que é a relação dele com essa forma de fazer terapia. O professor Marcelo Pertussati, ele trabalha com relações interterapêuticas na escola, usando a filosofia clínica. Eles têm uma sala de estudos especiais para trabalhar estes aspectos existenciais do aluno. Inclusive, ele foi premiado nacionalmente agora, o trabalho dele. Foi reconhecido entre todas as escolas brasileiras. É um trabalho muito bonito. Então, 1 minuto e meio de depoimento do professor Marcelo Pertussati. Eu me chamo Marcelo Pertussati. Esse ano de 2019 eu completo 41 anos de idade e moro aqui na cidade de Xaxim, Santa Catarina, Brasil, região oeste do estado de Santa Catarina. E desde 2005 tenho estado em contato diretamente com o que a gente chama de filosofia clínica. Contando um pouco da minha história, rapidamente aqui para vocês que me ouvem, é uma alegria muito grande poder participar desse projeto, dessa ideia, iniciada com Lúcio Pachter e outros filósofos clínicos e especialistas em filosofia clínica de todo esse Brasil. E de uma honra também ter sido a primeira turma do grupo de Chapecó, de toda essa região de Chapecó, que tem crescido muito, diga-se de passagem, um local assim que trouxe muitas coisas boas para mim e todos os meus colegas de turma. Eu sou o quinto filho de um casal de imigrantes de Rio Grande do Sul, né, que veio aqui para o oeste catarinense, ainda na década de 50, e sempre fui uma criança muito ativa, e hoje estou buscando trabalhar também com crianças e jovens, né, que é o meu forte de trabalho em escola, uma escola pública do município, se chama Escola Básica Municipal Santa Terezinha, onde eu procuro participar com as crianças, além da parte retribuindo também com alguns conhecimentos que a gente tem da área. Quando eu conheci a filosofia clínica, eu estava recém-iniciando estudos também de educação física, né? Porque eu tenho graduação de filosofia e depois fiz educação física. Então fui levando concomitantemente a pós-graduação da filosofia clínica e a educação física, uma nova graduação. E posteriormente, né, atualmente também estou no mestrado. As dificuldades foram vindo de questões pessoais que a gente não encontrava respostas, a não ser aquelas que tínhamos dos métodos tradicionais e conhecimentos próprios da academia da filosofia e também de outras áreas afins, como psicologia, psiquiatria, psicanálise, e onde trabalha-se então a questão da alma, da mente humana. Mas a filosofia clínica veio com uma outra proposta, onde nós não temos nem a terminologia de paciente e clínico, mas de partilhante, né? Então ambos partilham a vida e tudo inicia a partir sim de queixa, de um problema, de uma dificuldade, que pode ser uma separação, uma questão de depressão, uma falta de sentido para a vida, enfim, as queixas são diversas, né, para cada pessoa. No meu caso, eu buscava também uma nova forma de atuar na área da filosofia, para além daquela que se tinha na época das pós-graduações. Eu terminei meu curso no Chapecó, iniciei na década de 90, ali para 98, 97, o curso de filosofia com os padres franciscanos, quando eu era religioso. Em 2000 eu saí, e voltando para cá, encontrei assim, dificuldades de trabalho mesmo com a filosofia. E também de estudar melhor a si mesmo. Então a busca de autoconhecimento veio muito forte com a filosofia clínica. A filosofia clínica veio como uma prática nova pessoal. Então, como eu cheguei até ela, foi através da experiência assim, de ver numa revista, depois a gente teve um colega que falou, e assim por diante, né? A gente vai falando, vai conversando, e imagino que vocês que me ouvem também não seja diferente, vocês querem conhecer mais sobre ela.
todos os processos que eu tive na minha família, com os filhos, com os meus pais, até com a morte da minha mãe, ela sempre foi muito importante para a gente ressignificar. Principalmente quando vocês estudarem a questão da matemática simbólica, mais ao final aqui dos tópicos, principalmente o tópico 30, a autogenia, existem estudos muito recentes que vão se aprofundando na questão dos patamares da existência onde a gente se encontra. Porque muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado, mas não estão no mesmo patamar existencial. As significações que elas dão ao mundo são muito diferentes da nossa. Então, muitas vezes, há separações, já antes da separação de corpo, há separações mentais, de valores, e muitas vezes as pessoas não entendem porque isso acontece, que faz parte da própria estrutura de pensamento de cada um. Então a filosofia clínica ela vai ouvir, vai trabalhar, né, a questão do ouvir, e assim ela foi mudando, né, a minha vida, a vida dos meus colegas, e chegamos até o presente momento tentando solucionar essas questões, pondo em prática diariamente isso, seja consigo mesmo, né, ou então com as pessoas que estão ao nosso entorno, para tentar ter um convívio social melhor, assim como há outras terapias, mas a filosofia clínica se caracteriza muito por ser um método dos métodos, onde você está aberto a ouvir e juntamente do partilhante chegar aos melhores caminhos. Então você tem uma filosofia de cada partilhante, cada pessoa que vem ao consultório ou que você encontra, você pode estar contribuindo enquanto especialista na área, mas principalmente os que estão atuando como filósofos clínicos e as pessoas que estudam. Os novos horizontes de que a filosofia clínica nos traz é essa abertura, né, para essas mazelas que o mundo moderno e contemporâneo nos traz a partir da estrutura capitalista que temos aí, que ceifa muitas vezes ideias, conceitos novos, que não é aberta ao diferente. Então a filosofia clínica tem na sua base fundamental o respeito ao outro, a questão da alteridade, da recíproca, que você se coloca no lugar do outro, e a questão da singularidade de cada um. Então a linguagem que cada um apresenta nas falas, nos diálogos, ela é única. E os conceitos que a pessoa traz também tem que ser vistos como únicos. Assim como os filósofos, e como aqui vocês podem perceber que há uma fundamentação na filosofia acadêmica, trouxeram ideias e experiências para a filosofia mundial, desde a sua origem ocidental da Grécia, mas também há experiências no Oriente, na África, de outras filosofias. Assim a gente se encontra numa caminhada permanente em busca de ser, em busca do ser, de ser humano, e também em busca de reconhecer, né, as manifestações de nós mesmos, nas coisas, com as pessoas, e formar a sua própria identidade, né? Então a gente gostaria de deixar aqui um agradecimento pela oportunidade. Talvez o vídeo ficou um pouco longo, mas que é bastante difícil você falar de uma experiência tão importante na vida, que é você fazer a pós-graduação e também fazer as clínicas didáticas, passar por todo o processo, depois também poder fazer um estágio, ouvir as outras pessoas com uma visão bem ampla e ao mesmo tempo respeitando a singularidade de cada um com suas próprias formas de viver o mundo, né? As próprias formas de lidar com os seus problemas, ficar mais clarividentes através da aplicação do método. Obrigado e até logo, até a próxima. Espero encontrar vocês por aí, estudarmos juntos um pouco mais de filosofia clínica. Até mais. Pessoal, então agora eu vou explicar para vocês como funciona o processo de formação em filosofia clínica, como que vocês podem se tornar filósofos clínicos. Eu vou responder então, tirar as principais dúvidas de vocês de como funciona a formação de um filósofo clínico. A primeira pergunta que me fazem muito é: eu preciso ter graduação em filosofia para fazer filosofia clínica? Não. Desde o dia 16 de janeiro de 2016, a ANFIC, que é o órgão de classe responsável no Brasil pela filosofia clínica, ela decidiu em Assembleia Nacional que graduados em quaisquer áreas,
desde filosofia, história, matemática, direito, medicina, psicologia, educação física, quaisquer áreas do conhecimento podem fazer a pós-graduação em filosofia clínica para obter o título de terapeuta, para obter a autorização para a prática clínica pela filosofia clínica. Então, independente de qual área você é graduado, se é bacharel, licenciatura, você pode sim fazer o curso para se tornar terapeuta. O motivo disso é que, infelizmente, os cursos de formação em filosofia no Brasil não trazem nada na sua grade voltado à terapia, à existência. São cursos mais teóricos, voltados para a história da filosofia. Infelizmente, eles não possuem essa conversação com a vida, com o mundo. Então, é natural que se abra para qualquer graduação, visto que a gente não consegue aproveitar quase nada dos cursos específicos de filosofia. A gente tem que começar um estudo do zero, independente da graduação que tenha, inclusive para os formados em filosofia. Então, independente da sua área, sim, você pode fazer filosofia clínica. A segunda pergunta que me fazem muito é: eu não tenho nenhuma graduação, eu não tenho uma faculdade, eu posso fazer o curso de filosofia clínica? Sim, você pode fazer o curso de filosofia clínica. Porém, contudo, todavia, você não vai conseguir fazer as cadeiras de estágio supervisionado. Para fazer a cadeira de estágio supervisionado e obter o título de especialista em filosofia clínica e o certificado de habilitação para a prática clínica, que é o certificado A, você precisa ter uma graduação. No entanto, é muito comum que colegas, por exemplo, de psicanálise, que não têm graduação, façam filosofia clínica, atendam pela psicanálise e usem todo esse ferramental da filosofia clínica para a sua prática terapêutica. Ok? Tu só não vai conseguir concluir a especialização e não vai conseguir autorização para a prática clínica como filósofo clínico, mas isso não te impede de usar os conhecimentos e os saberes na sua área de atuação, na sua prática terapêutica, no seu trabalho, ok? A próxima pergunta que me fazem muito é se nós temos o curso de formação e pós-graduação na modalidade online. Sim, nós temos. Esse curso ele é feito todo no modelo online, quer dizer que vocês têm uma plataforma onde vocês vão ter videoaulas, podcasts, apostilas, livros, artigos, mapas mentais, uma série de materiais para vocês estudarem. Vocês vão ter, além dessa plataforma, 2 aulas ao vivo com professores por mês, sempre previamente agendadas, que a presença não é obrigatória, mas é importante, porque é o momento de vocês debaterem com os alunos, com seus colegas, de vocês conversarem com o professor, de vocês tirarem dúvidas, ok? Então, é importante, mas não é obrigatório, não tem lista de frequência para essas aulas. Além disso, vocês têm os estágios supervisionados, que são feitos na sua própria cidade, por meio de um convênio. Essa orientação do estágio é feita com um professor coordenador por meio de videoconferência previamente agendada com cada um de vocês. E grande parte, cerca de 50% da carga horária do curso, é em estágios, porque estágio vocês sabem como é. Ele toma muita dedicação, que é lá no último ano de formação. Isso, como o estágio ele é uma disciplina presencial, nós conseguimos inclusive que o certificado ele não saia como curso de pós-graduação EAD, mas ele saia como semipresencial. Então, nosso curso ele é na modalidade semipresencial. Então, sim, nós temos o curso de pós-graduação e formação feito online, onde vocês fazem os estágios na própria cidade de vocês. Outra pergunta que me fazem muito é quanto tempo dura o curso? O curso ele é organizado da seguinte forma: são 2 anos de estudo teórico em filosofia clínica, ok? Então vocês vão estudar durante 2 anos toda a teoria da filosofia clínica e vocês têm mais 1 ano de estágios
de clínicas didáticas, que é uma autoterapia que vocês fazem com o professor orientador de vocês, e de estudos de fundamentação filosófica. Então, ao todo, o curso dura 3 anos, ok? Então, são 2 anos de uma pós-graduação lato sensu, mais 1 ano de um curso de habilitação para a prática clínica, conforme ordena a Associação Nacional de Filósofos Clínicos, a ANFIC. Ok? A última pergunta que me fazem, na verdade tem mais uma ainda, a penúltima pergunta é: quanto custa o curso? Em todas as turmas nós sempre conseguimos parcerias e convênios diferentes, ok? Sempre. Então cada turma sai num valor diferente. Na segunda-feira eu vou poder passar para vocês os valores dessa próxima turma, que no final de semana o nosso financeiro está fechando as parcerias, porque o curso de filosofia clínica ele tem um custo bem elevado. Para não passar isso para o aluno, a gente sempre faz convênios que fornecem bolsas de estudos de 30%, 40%, 50%, 80%, dependendo da turma. No entanto, eu tenho que deixar uma coisa bem clara. Desde março deste ano, já não era mais para nós termos turmas com mensalidades. Desde março. Por que isso? Porque a faculdade, como um todo, ela já está se organizando para passar a cobrar o curso sempre no formato à vista ou parcelado dentro do cartão de crédito. Então, a maioria dos alunos que fazem filosofia clínica, eles não têm uma condição de pagar o curso à vista, infelizmente. Como a maioria deles não tem, eu estou postergando já fazem meses, junto com a diretoria, para que a gente consiga abrir mais uma turma com mensalidade, mais uma turma com mensalidade. E eu entendo o lado da instituição, porque infelizmente no nosso país, toda vez que surge um problema, a educação é a primeira coisa que é cortada. Depois se corta a TV a cabo, depois se corta a academia, depois se corta outras coisas. A primeira coisa que se corta, infelizmente, é a educação. Então, é muito comum que alunos atrasem as mensalidades. Por isso que está se optando cada vez mais, praticamente todos os cursos já são assim, em ter o curso pago à vista ou parcelado no cartão de crédito. E você tem ali o prazo de X anos para fazer o curso, ou ele vai expirar. Eu estou tentando, para o bem de vocês, manter esse curso mais uma turma. E por causa da pandemia, e só foi por causa da pandemia, a gente está conseguindo mais essa turma com mensalidades. Porque em plena pandemia, provavelmente quase ninguém teria condições de pagar esse curso à vista e nem teria limite no cartão de crédito para pagar o curso. Então, se você não tem limite no cartão de crédito para parcelar um curso ou não tem como pagar ele à vista, eu indico, aproveite essa chance, que por causa da pandemia a gente está conseguindo fazer mais uma turma com pagamento de mensalidades. Mais uma turma onde através de convênios a gente consegue um bom desconto na mensalidade dos alunos. Ok? As matrículas para a próxima turma, elas abrem agora na segunda-feira e elas encerram na sexta-feira. São 5 dias de abertura de turma, ok? No domingo, a gente tem reunião amanhã até umas 10 horas da noite, mais ou menos. Se eu conseguir no domingo, eu já mando para vocês o valor, o procedimento, o link. Quem tiver interesse pode entrar. Eu vou mandar um link com um vídeo explicando em detalhes como funciona a formação. Vocês podem assistir esse vídeo. Vai ter todas as informações no vídeo, ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem nos escrever. Lembrando, então, as matrículas vão abrir na segunda-feira e vão fechar na sexta-feira. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse mini curso. Espero que ele tenha acrescentado algo para a vida de vocês, para a existência de vocês. Espero que vocês tenham aprendido algo com ele e que tenha mudado aqui dentro de vocês para melhor alguma coisa. Contem sempre conosco.
Um forte abraço e a gente se vê por aí. Até mais.